Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, a cidade das flores, cidade do interior de São Paulo. Hoje é dia 8 de dezembro de 2020, terça-feira, e como todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos feito o nosso estudo do Evangelho. E esse estudo serve também como uma preparação para a reunião que vem logo a seguir, que é a reunião de tratamento, a reunião de irradiação e vibração. Boa noite, Pedro, seja bem-vindo, que bom você aqui conosco. E os amigos vão chegando, os amigos do plano espiritual e os amigos também do plano material. Boa noite, Sueli, que bom você aqui também. A Flá, boa noite, Flá, muito bom. Queridos amigos, vamos iniciar lendo um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. A mensagem 32. Em nossa luta. Segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados por Deus, que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Cooperadores endurecidos, deixá-los ao desamparo. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósito de sufocação violenta. Responde-nos Paulo de Tarso, com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. Queridos amigos, embalados por essa mensagem tão bela e tão profunda, que possamos também construir, possamos ser aqueles que vêm para somar com a obra do Pai. E nessa noite, dando início a mais esse estudo do Evangelho, com gratidão, nós pedimos a Jesus que também esteja conosco. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Mandando um abraço também para a Rose e todos os amigos queridos que vão chegando para compartilhar conosco. É muito bom estarmos aqui juntos. Boa noite também, Vicente. Boa noite, Daniele. Ô, Daniele, que bom. Boa noite, Marli. E nós estamos quase encerrando o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ainda acredito que não vamos conseguir concluir hoje. Mas na próxima semana eu acho que nós encerramos o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver hoje, relembrando rapidamente que nós começamos a semana passada, falando sobre o item 25, que é a instrução dos Espíritos, instruções que foram dadas pelo Espírito São Luís. E com relação a necessidades da encarnação. E é uma pergunta, um questionamento. É um castigo a encarnação? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Era a pergunta que nós iniciamos refletindo a semana passada. E a resposta nos vem. Será um castigo? Somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrer a encarnação?
A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios, cuja execução Deus lhes confia. Olha que coisa importante, Deus nos confia, quando nós encarnamos, ações que precisamos ter, atitudes que precisamos tomar. Deus nos confia a execução. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Porque se tudo fosse realizado por Deus, qual seria o nosso mérito? Ele nos permite a possibilidade de irmos evoluindo como espíritos imortais, encarnando, desencarnando, reencarnando novamente, e com isso nós vamos o quê? Desenvolvendo a inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Deus é perfeição, ele não vai privilegiar um em detrimento de outro. Todos vão ter as mesmas possibilidades. Ele vai distribuir de forma equitativa. E dessa forma é que ele estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida. Nós falamos isso. A mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Deus não criou um diferente do outro. Kardec pergunta, já falamos isso várias vezes, está em O Livro dos Espíritos. Deus criou os espíritos simples e ignorantes, simples e sem conhecimento, todos com o mesmo ponto de partida. O Espírito responde a Kardec, todos são criados da mesma forma, a mesma aptidão, as mesmas obrigações e a mesma liberdade. Uns vão aproveitar a liberdade e vão seguir um caminho bom, outros vão se utilizar da liberdade e vão seguir um caminho equivocado. Deus nos dá o livre-arbítrio. Temos a liberdade de escolher. Qualquer privilégio seria uma preferência. É lógico. Nós, espíritos imperfeitos, temos os nossos filhos, procuramos cuidar de todos da mesma maneira. Qualquer privilégio seria uma injustiça por parte de Deus. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Nós sabemos que nós passamos por todos, o princípio inteligente passa por todos os reinos da natureza, desde o reino mineral, ao vegetal, ao animal, até chegar ao hominal, com esse princípio inteligente. A partir desse momento, o instinto começa a ser utilizado, até o momento que ele já consegue começar a deixar o instinto de lado e utilizar a inteligência, utilizar a razão. Mas, no início, Deus está ali, vigilante. Porque quanto mais simples os seres da criação, mais presente se encontra Deus. A partir do momento que nós já vamos adquirindo a inteligência, aí começamos a utilizar o nosso livre-arbítrio, Deus vai se afastando. É como nós, os pais, vamos nos afastando e dando a liberdade para os filhos à medida que eles vão se desenvolvendo, que eles vão crescendo. O primeiro dia que eles saem à rua sozinhos, nosso coração quase sai pela boca. E a gente precisa permitir isso. E ali ele vai se desenvolvendo. Vai na casa de um amiguinho, vai numa loja fazer uma compra, e ele vai crescendo. E é assim que Deus
age conosco, porque nós somos crianças espirituais. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Eu sempre falo isso. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós estamos, é como se fosse uma grande escola, nós somos alunos de uma grande escola. E como que o professor se comporta? Ele vai nos auxiliando, vai nos conduzindo, vai nos orientando, mas compete a cada um de nós fazermos a nossa parte. Aquele aluno diligente, responsável, que faz as suas tarefas em dia, que não falta, que não mata a aula, ele vai o quê? Rapidamente ele vai transpor essas dificuldades. E menos penoso vai ser essa iniciação. Ao invés de ficarmos penando ali na escola, repetindo de ano e naquela dificuldade toda, não. O bom aluno, ele rapidamente, ele vai ter o quê? A alegria. Ele vai gozar do fruto de seus trabalhos. A alegria de poder vencer os caminhos, os percalços, porque ele foi empenhado, ele foi responsável. Deus não cria ninguém, nenhum espírito para o mal. Nenhum espírito foi criado por Deus, que é perfeição, que é amor absoluto, para praticar o mal. Aquele que pratica o mal é o quê? É o livre-arbítrio que foi mal conduzido. A decisão dele não foi uma boa decisão. E São Luís, essa mensagem, que é de São Luís, de Paris, de 1859, ele vai encerrando a mensagem dizendo: os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Voltando ao exemplo do aluno e da escola. Aquele aluno displicente, que não quer se empenhar para aprender, o que vai acontecer? Logicamente que estamos fazendo uma comparação, não levando em conta aqueles que realmente têm dificuldade de aprendizado, têm déficit de atenção, têm uma série de dificuldades. Estamos falando assim de uma forma geral para dar um exemplo, porque sabemos que tem alunos que são empenhados e por mais que ele deseje ter um bom aproveitamento, ele não consegue. Não estamos falando desses. Estamos falando de uma forma assim, um exemplo. Nós, alunos, nessa escola grande que é o planeta Terra, o nosso professor, que seria Jesus, e nós tomando as nossas decisões. Uns buscam ser zelosos, diligentes, e outros buscam o mal. Esses que procuram o mal, que é o que o São Luís diz, ali vai o quê? Retardar a sua marcha. E quanto mais obstinado for nessa busca pelo mal, o que vai acontecer? Mais necessidade de reencarnações. Ao invés dele evoluir rapidamente, como nós vimos nos nossos encontros passados, inclusive tendo que a possibilidade de ir para mundos ditosos, mundos mais evoluídos, ele vai o quê? Ter que ficar reencarnando, ainda num planeta primitivo, ou num planeta de provas e expiações, que é o nível atual do nosso planeta, e aí vai ser o quê? Um castigo, como um aluno que vai ficar repetindo aquela série anos e anos e anos a fio. É isso que São Luís vem nos dizendo.
Mas Allan Kardec, ele faz uma nota, que é o item 26. O item 26, aí encerra o capítulo 4. Mas eu acredito que nós não vamos conseguir encerrar hoje, não sei, porque nós estamos fazendo o nosso estudo de uma forma tranquila, sem pressa, para que a gente possa ir refletindo na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec vem dizendo: uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. Olha só, o Kardec pegando a minha ideia. Kardec pegou a minha ideia para poder fazer uma comparação. Prestem atenção. O que Kardec fez? Ele leu os meus pensamentos. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. É lógico, nós não vamos... Uma criança nunca entrou na escola e, de repente, ele direto para um curso superior, para um doutorado. Logicamente que ele tem que primeiro ter feito essa sequência. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são meio de o estudante alcançar o fim. E não é assim? A gente, quando está ainda nessa vida acadêmica, nossa, às vezes tem horas que bate um desespero, tem prazos para entregar todos aqueles trabalhos. Aquele acadêmico que está no último ano de faculdade, precisando fazer o seu trabalho de conclusão de curso, outro depois que já foi para o mestrado, e outro para fazer a tese lá de doutorado, e aquilo tudo, e ele, às vezes pega fogo, né? A pessoa fica angustiado. Mas ele diz, essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são meio de o estudante alcançar o fim. Ora, se nós queremos ser diplomados, muitas das vezes temos que passar noites em claro, estudando para as provas, para fazer aquelas atividades acadêmicas que são exigidas. Então, é um meio de alcançar o fim, e não um castigo. Não é o nosso objetivo termos a nossa graduação, o nosso diploma, o nosso certificado? Então, não é um castigo que se lhes inflige. Ninguém está infligindo aquele aluno a ter que se formar. Ele tem a sua opção, o seu livre-arbítrio. Eu quero ter o meu diploma, eu quero fazer o meu mestrado, o meu doutorado, e eu quero fazer o meu pós-doutorado, mas com muito esforço. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual, então, menos espinhos encontra, vem dizendo Kardec. Outro tanto não sucede aquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Kardec copiou a minha ideia. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na Terra, porque nós vimos nos nossos encontros passados que existe vida em todo o universo. E de acordo com o orbe, vão ser orbes menos iguais ou mais evoluídos do que o nosso planeta. Nós estamos nos baseando nesse nosso momento presente, fazendo uma referência ao homem aqui no planeta Terra. Assim acontece com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é o meio dele desenvolver a sua inteligência. Porque nós sabemos que aqueles primeiros homens, aqueles primeiros hominídeos que surgiram aqui na Terra, eram quase que símios. Nem falar eles sabiam falar. E eles foram se desenvolvendo. Kardec aqui faz
dá o exemplo o quê? De um selvagem. Ele ainda está nesse início desse desenvolvimento da inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em que um senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo. Porque o que acontece? Um selvagem, não esse que já tem esse contato com a civilização e que já interage, esse já não é mais selvagem. Quando Kardec está dizendo o espírito de um selvagem, é aqueles realmente que ainda têm regiões do nosso planeta que ainda se localizam, tribos selvagens, tribos indígenas. E esses seres, é tanto que a lei para eles é diferente, porque eles não têm aquele mesmo entendimento que o homem dito civilizado já possui. Há algum tempo atrás, a coisa de uns 2 ou 3 anos atrás, não me lembro bem, encontraram uma tribo na Amazônia, uma tribo de homens realmente selvagens. Aquela tribo de índios primitivos que ali vivem isolados da civilização e eles conseguiram se aproximar. Então ele dizendo, na maior tranquilidade, conseguindo já se comunicar depois de algum tempo, que ele já havia matado homens brancos. Para ele aquilo não era nada demais. Para nós é punido pela lei, é um crime o homicídio. Ele não. Kardec diz o que aqui? O homem esclarecido, ele já tem um senso de moral. Ele já sabe o que é o certo, o que é errado, dentro das leis da sociedade. Para eles, leis que para nós já são vigentes, para eles não. Por exemplo, uma tribo de selvagens, se achar que é normal o índio se relacionar com o próprio filho, com a própria filha, constituir famílias, para ele não é nada demais. Na antiguidade acontecia muito isso. Havia-se esses relacionamentos para que os reis não perdessem as suas posições. Hoje a gente se choca com isso. Por quê? Nós já temos um senso moral desenvolvido. E é isso que ele vem dizendo. Para aquele que já tem um senso moral desenvolvido, percorrer certas etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo. Porque ele sabe que ele que está retardando o seu desenvolvimento, pela necessidade que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Nós vimos isso no livro A Caminho da Luz, quando aqueles exilados de Capela têm que sair do seu planeta já evoluído e vêm para a Terra. Por quê? Eles não estavam sabendo se conduzir. E é isso que Kardec vem dizendo. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. Ele pode avançar, ele pode pular de série. Mas tem mais uma pergunta aqui. Kardec faz um questionamento e ele mesmo desenvolve o seu raciocínio. Mas, queridos amigos, nós vamos deixar essa continuidade aqui dessa reflexão de Kardec para a próxima aula. Hoje é dia 8, a próxima aula é 15 de dezembro, e aí nós vamos encerrar o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa ir avançando para o próximo capítulo, capítulo 5, mas
Então, nós vamos encerrando agora, aproveitando para rapidamente saudar a todos que aqui se encontram conosco. Entrou também não dá para saber muito bem, mas está dizendo assim, Ostara Cozinha Natural. Olha que bom, Ostara. Eu estou precisando de uma cozinha natural, porque eu estou no processo de vegetariana para vegana, então estou precisando de uma comida bem natural na minha vida. Não sei de onde que você é, mas, queridos amigos, nós vamos rapidamente saudar aqui os nossos amigos, o Pedro, a Celi, a Flá, o Vicente, a Daniele, a Marli, a Geralda, a Fátima, a Liette, todos esses amigos dos dois planos da vida que estão aqui conosco, compartilhando desse momento. Nós vamos 20 horas e 30 minutos, daqui a 4 minutos, iniciarmos a nossa reunião de tratamento, que é a nossa reunião de irradiação e vibração. Para aqueles que desejarem ser atendidos nessa reunião, encaminhe o seu nome completo e endereço para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que é o 1999 341-6316, 1999-341-6316. Toda terça-feira, alimentação leve até às 18h30, de 20h30 às 21h30, de 8h30 às 9h30 da noite. Coloque-se em sintonia, coloque uma garrafa de uns 2 litros de água para ser magnetizada, para poder ser tomada durante a semana, de manhã em jejum, às refeições e à noite antes de dormir. Sempre com gratidão, sempre pedindo a Deus que dê o que for de melhor. Nós estamos num pequeno recesso, então nós estamos mantendo a nossa palestra segunda-feira, às 20 horas, o nosso estudo do Evangelho terça-feira, às 20 horas, e agora a gente só vai se encontrar no domingo, às 20 horas, para o nosso Evangelho no Lar, domingo às 20 horas. Mas nós convidamos a todos que entrem lá no nosso canal e assistam. Nós temos mais de 400 vídeos postados. Então entrem, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, vamos divulgar a luz. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Então, queridos amigos, faltam apenas 2 minutos para nós encerrarmos, porque a reunião de tratamento é à distância, não é ao vivo. Coloque-se em sintonia os trabalhadores da casa. Os benfeitores amigos já estão formando essa grande rede de trabalho. E aqueles que forem ser agora assistidos, coloque uma música suave, pode deitar, se desejar dormir, pode dormir. E essa equipe de trabalho vai chegar até vocês. Paz a todos, foi muito bom estarmos juntos.